Amigos, nossa série ela tem uma temática muito interessante para mim, e ela é principalmente para aqueles que estão trilhando o início da jornada cristã ou estão querendo começar a iniciar essa caminhada. Então, se você veio à casa do Senhor, está querendo iniciar uma caminhada ao lado dele, essa mensagem é para você. Eu gostaria que nesse momento nós fechássemos os nossos olhos e vamos falar com o nosso Senhor. Oremos. Querido Jesus, nesse momento, Pai, nos ajude a compreender o que o Senhor deseja falar ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amigos, primeiro tema da nossa série é coração de pedra. Por que coração de pedra? A ideia da pedra é que é uma coisa o quê? Dura, difícil. E eu gostaria que você agora pegasse a sua Bíblia, pegue ela aí e abra no livro de Êxodo, tá? Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7, por gentileza. Se você abriu, agora eu gostaria que você olhasse aqui para mim, nesse slide. Nós já ouvimos, e talvez você, eu acho um pouco difícil, mas talvez vai que exista alguém que já tenha passado por uma situação tão difícil como essa. Mas eu acredito que se existe uma condição na qual é horrível estar, é a de ser um escravo. Você concorda comigo? Você não ter a liberdade de falar, você não ter a liberdade de sair, de pensar. E existem alguns tipos de escravidão. A primeira que eu coloquei ali é ser escravo do outro. Ser escravo da ganância de alguém ou da falta de alguém é uma coisa muito ruim. Talvez você nunca tenha passado por isso. O segundo tipo de escravidão é ser escravo dos vícios, das drogas, do cigarro, ser um dependente. É uma situação muito ruim. Eu já vi muito pai, principalmente os homens. Você vê jovens que têm uma carreira muito bonita e de repente eles entram nesse caminho. Pais que não conseguem sair, pegam dinheiro do salário e logo entregam para jogos, bebidas, e são escravos disso. E um outro que eu coloquei, que é o de alguma maneira que abrange o total de tudo, é ser escravo do pecado. De alguma maneira, amigos, você e eu já estivemos no passado nessa condição, ou talvez estejamos nessa condição, a condição de um escravo. E na história a gente já viu muitas vezes isso acontecer. A própria história do Brasil, ela tem um lapso ali de escravidão. E é um momento muito tenebroso. No entanto, eu gostaria de refletir com você sobre a história de um povo que foi escravo. No entanto, antes da gente refletir nessa história, todos nós sonhamos com algumas coisas. E eu coloquei aqui, a gente sonha com liberdade, sim ou não? Segunda coisa que a gente sonha, com segurança. Todos nós queremos sair da igreja e ter a oportunidade de não acontecer nada, de como a nossa amiga, nenhuma fatalidade acontecer. Todos nós sonhamos com segurança. E o terceiro, eu coloquei um duplo desejo, que é a paz e a justiça. Nós queremos viver num ambiente assim. Até mesmo no caso dela, que foi agora, o rapaz saiu e de maneira injusta ele comete o acidente e vai embora e não se preocupa com a pessoa. Então nós queremos um lugar onde possamos ser livres, ao mesmo tempo ter segurança, paz e justiça. Esse é o nosso sonho. Nós desejamos isso no íntimo do nosso coração. Agora, você vai abrir a sua Bíblia, juntamente comigo, no livro de Êxodo capítulo 7,
E nós iremos começar pelo verso 1. No entanto, se você der uma olhada no capítulo 6, no finalzinho, Deus está chamando Moisés para libertar o povo de Israel. E eu acho interessante, e vale salientar aqui esse ponto, porque no verso 30, Moisés ele é chamado, só que ele coloca um impedimento. Ele diz: Senhor, eu sou pesado de língua. Senhor, eu não sei falar, eu tenho dificuldade, eu sou gago. Beleza. Deus olha para a condição de Moisés, e em nenhum momento Deus fala assim: ô Moisés, coitado de você, amiguinho, você é gago. Não, Deus não trabalha com o problema, Ele trabalha com a solução. E se toda vez que a gente se coloca diante do Senhor, e se você tem uma dificuldade ou uma limitação, com o que Ele trabalha? Com uma solução. Então eu já deixo aqui para você que tem um sonho de se colocar diante do Senhor e tem alguma limitação, Ele vai solucionar esse problema. E olha como Ele vai solucionar esse problema e ao mesmo tempo a trilhar o tão objetivo do Senhor aqui no caso. O verso 1, o Senhor lhe respondeu: dou a você a minha autoridade. Na minha versão está autoridade, eu não sei como está na sua. Perante o faraó, e seu irmão Arão será o seu porta-voz. Amigos, se você pesquisar um pouquinho, a pergunta que eu te faço: qual foi o primeiro profeta que apareceu na Bíblia? Tenta aí, no seu armazenamento, lembrar. O primeiro profeta que apareceu na Bíblia foi Arão. O primeiro profeta que apareceu na Bíblia foi Arão. Porque um profeta, ele é o que, amigos? Boca. E isso é interessante, porque Deus chamou quem aqui? Moisés. Moisés colocou uma limitação, Deus chamou quem? O irmão. E perceba que Arão vai falar dele mesmo? Não. Ele vai falar inspirado por quem? Por Deus. Moisés recebe, passa e Arão fala. E isso é interessante nessa narrativa e nesse cenário, porque é Deus usando Moisés e Arão para agora dar uma nova jornada para o seu povo e também para os dois. E agora a gente vai continuar lendo o verso 2. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. E aqui, amigos, é interessante porque o povo, eles estavam como escravos, tá? Só que, no entanto, eu dando uma estudadinha a respeito do tipo de escravidão, e lendo esse artigo, diz assim, ó: uma característica da escravidão do Egito antigo é que os escravos não eram considerados o que, gente? Uma mercadoria, mas sim um ser humano. Assim, os escravos podiam ter propriedades, podiam se casar com pessoas livres e tinham, inclusive, o direito de depor contra quem? Os próprios donos. Então, não era tipo assim, aquela escravidão em que a pessoa vivia numa senzala, tá? Era uma escravidão com roupagem de liberdade, mas no fundo era o quê? Escravidão. Tanto que, detalhe, se a gente continuasse estudando aqui a história do povo de Israel, vocês vão perceber que mais na frente, o povo de Israel vai reclamar com Deus, não sei se vocês lembram disso, mas eles vão reclamar com Moisés, porque estão sofrendo no deserto, e aí eles estão com saudade de onde? Do Egito. Por quê? No Egito eles tinham o quê? Comida, no Egito eles tinham uma suposta liberdade, tinham um certo conforto. Vocês entendem? E aí, uma pergunta que eu faço para vocês, agora trazendo para os nossos dias. Nós somos livres. Quem aqui pode, não que eu esteja dizendo que nós devamos viver uma vida de ociosidade, tá? Mas quem aqui, se parar de trabalhar, consegue viver um ano, de boa, tranquilo? Alguém consegue? Não, significa então que de alguma maneira você é escravo do quê? Dos seus boletos. Água, luz,
Concorda comigo? Então, de alguma maneira, a gente tem uma certa dependência. Quem aqui tem carro? Carro, olha aí, os homens de carro. Quem aqui paga IPVA? Os caras que têm carro, com certeza. Se você não paga, o que o Estado faz com o seu carro? Ele faz o quê? Então, o carro é seu ou é do Estado? Que grande pergunta, né? Então, de alguma maneira, amigos, o que eu estou querendo dizer aqui é que nós temos uma certa liberdade, mas nós somos o quê? Escravos de um sistema. Concordam comigo? Isso é interessante porque o povo de Israel, eles estavam sendo escravos no Egito. E aí, eu vou continuar lendo com você, vou continuar lendo com você o verso 3. Olha comigo o verso 3, e ele vai ser aqui o texto-chave da nossa meditação. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir. Eu acredito que no seu está o quê? Fala para mim, bem alto. Endurecer. E, gente, isso aqui no campo teológico já deu muita conversa, muito assunto. E o texto vai continuar dizendo, embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, o verso 4 diz assim, ele não ouvirá. E aqui há algo interessante da gente refletir. Ao mesmo tempo, existe um problema aqui. Deus é amor, Deus é justo, e o texto dá a entender que é Deus que é a parte ativa do endurecimento do coração de quem? Do faraó. Como assim, então? Se Deus é aquele que está criando o problema, então logo a culpa não é de quem? Do faraó. A culpa é de quem? De Deus. E aí, eu quero aqui tentar esclarecer com você o que esse texto representa. Porque como nós estamos em Goiânia, em 2022, a gente tende a perder muito por falta de cultura, no sentido de não viver na época, no contexto. E aqui eu vou tentar explicar. Então, se você conseguir, eu vou ficar muito feliz. Nós temos aqui uma mentalidade. Na cultura egípcia, eles acreditavam no juízo final. Não é o juízo final na qual nós cristãos temos, ok? Adventistas, nós temos. Mas eles tinham uma mentalidade de juízo. E nós temos aqui 2 deuses. Do meu lado direito, nós temos o deus Horus. O deus Horus, ele é responsável por ser o mediador dos mundos. Como assim mundos? Na cultura egípcia, eles acreditavam que existia a terra, ok? Mas existia um outro mundo. E Horus ficava como intermediário, como se fosse um mediador. E nesse mundo, existiam vários deuses, tá? Um desses deuses era, agora no meu lado esquerdo, a deusa Mate. Ela é a deusa da verdade, da justiça e também da ordem, ok? Mas eles tinham um costume interessante. Qual era esse costume? A tradição egípcia, eles contam que o sol, para nascer, ele tinha que, antes de nascer, no período da noite, era travada uma guerra entre todos os deuses versus uma serpente. E essa serpente era inimiga de todos esses deuses. Os deuses egípcios, eles não eram onipotentes, eles eram limitados. E por isso eles tinham que lutar contra essa serpente, e se eles não vencessem, tanto os deuses morreriam, como também, no caso, os egípcios. Por isso que na época tinha alguns sacerdotes, tá? E aí é que fica um ponto. Existia essa cultura, essa mentalidade na época, tá bom, gente? Os deuses deles não eram quem? Yahweh, ou Adonai, ou o nosso Deus na qual nós adoramos. Então vocês estão entendendo mais ou menos aí como é que era a cultura, a mentalidade? Perfeito. Quando um faraó morria, eles tinham o costume de fazer o quê? Colocar o faraó numa espécie de caixão, uma múmia, perfeito? E o faraó, como sabia por sua crença e mentalidade
que ele passaria pelo juízo, todos tinham uma espécie de saída do juízo. Como era essa saída? Eles colocavam esse elemento aqui, é um escaravelo no coração deles, tá? Era um escaravelo no coração deles. E aqui tem um formato, se vocês perceberem comigo, aqui, na cultura egípcia, eles valorizam muito eu esqueci o nome agora, mas é um besouro que ele, na terra, ele vai rolando e vai criando um barro, assim, se você der uma pesquisada, você vai ver. E ele é muito valorizado na cultura egípcia. E, ao mesmo tempo, você vai ver aqui vários escritos na língua egípcia. E um desses escritos estava reverenciando a deusa Mat. Qual era o objetivo? A narrativa, a tradição egípcia conta que o faraó morria, e ao morrer, no caso, o mediador, que é quem? Horus, ele pegava no pós-morte o faraó, levava até quem? Até Mate, e ali Mate ia ver o que estava no seu coração, porque o coração não poderia enganar, o faraó não poderia manipular o que estava no seu coração, porque era juízo, o que estava lá, toda a história que tinha no coração, o que tinha passado estava lá, não tinha como mudar. Só que os egípcios tiravam o coração do faraó e colocavam o quê? Esse elemento, que é o escaravelo. E aí, quando a deusa encontrasse, se o faraó tivesse sido mal, ele seria o quê? Livrado da pena. Então, era uma estratégia, era uma crença que eles tinham. Aí, quando você lê o texto novamente, você entende qual era a mentalidade. Agora eu vou ler para vocês com essa explicação, com esse contexto. O texto diz assim: eu, Deus, dizendo, porém farei o coração do faraó resistir ou endurecer. Qual que é a ideia? O faraó pensa então que ele pode manipular o juízo final, que ele pode manipular a condenação de alguma maneira, ele pode se livrar, eu vou endurecer. E aí, logo depois ele fecha a ideia, ele vai dizer assim, eu vou multiplicar, eu vou fazer sinais, mas ele não vai fazer o quê? Não vai mudar de ideia. E agora, eu quero que você olhe comigo o que acontece no segundo cenário. Eles aceitam o chamado, tanto Arão como Moisés, e eles vão até o Egito para livrar o povo de Israel. Olha o que acontece, verso 8, leia comigo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, quando o faraó lhe pedir que façam alguns milagres, ou faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. E aqui, amigos, entra um segundo aspecto da cultura egípcia. Eu disse para vocês que eles tinham sacerdotes e também tinham magos, tá? Na cultura egípcia, quando uma serpente ou uma pessoa chegava, um mago chegava com um elemento, uma espécie de mágica diferente, ele era valorizado, perfeito? No entanto, olha o que acontece, eles chegam, o faraó vai pedir um milagre, perfeito? E aí, o cajado vai se transformar em quê? Numa serpente. Só que até esse momento, nenhum deles se impressiona, porque se você olhar comigo novamente, o verso 10, 11 em diante, os feiticeiros ou os sacerdotes, eles vão fazer o quê? Vão fazer a mesma coisa. Então, eu pego aqui o feito de Arão e de Moisés e o feito dos sacerdotes, aparentemente não existe diferença nenhuma. Aquilo não impressiona o coração do faraó. No entanto, na tradição egípcia, quando o que acontece no verso 12 em diante, que é a serpente de Faraó, a serpente de Arão e Moisés, vai fazer o quê? Engolir as serpentes dos sacerdotes.
E aquilo na tradição judaica, e culturalmente, quando eles viram aquilo acontecendo, o que significava? Que o Deus de Arão e Moisés era mais poderoso que os deuses de quem? Dos sacerdotes. Ok? Só que, gente, olha a atitude de Faraó diante dessa situação. Agora você vai olhar comigo o verso 13. Contudo, o coração de Faraó permaneceu obstinado, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. A mensagem de Arão e Moisés é: liberta o meu povo, para eles adorarem no deserto. No entanto, o coração de Faraó permaneceu o que, amigos? Obstinado. Na minha tradução, talvez na sua esteja endurecido. E o que significa um coração? O que significa um coração obstinado? Na mentalidade bíblica, é um coração endurecido. É uma pessoa que se recusa a ouvir o quê? A palavra de Deus. Em suma, ou no fritar dos ovos, é o que, amigos? Uma pessoa com um coração de pedra. E talvez tenha alguém aqui que há muito tempo Deus tem falado ao seu coração, mas você tem permanecido ou mantido um coração obstinado, um coração endurecido. Eu gostaria de chamar a sua atenção, porque assim como Deus falou no passado com Faraó, Ele também quer falar com você hoje. E amigos, tendo essa mentalidade, sabendo que o Faraó permaneceu com o seu coração duro, um coração de pedra, Deus vai para o tudo ou nada. Ah, quer jogar duro? Então vou bater no peito. Bora ver quem é Deus? Porque se você já assistiu um filme na cultura egípcia, como é que o Faraó era... Vamos supor que chegava alguém, um sacerdote ou um administrador, ele chegava na frente de Faraó, seja louvado Deus. Então o Faraó era considerado quem? Um Deus, tá? E daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre isso. Então Deus vai para o tudo ou nada. Quer jogar duro? Quer ver quem é Deus? Então vamos nessa. E ele vai para a primeira praga, tá? Primeira praga. Eu gostaria que você refletisse comigo na primeira praga. Verso 14. Disse o Senhor a Moisés. E essa expressão eu acho muito interessante. Em todos os momentos, quem estava guiando a vida de Moisés? E as palavras de Moisés? O Senhor. O coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que transformou-se em serpente. Diga-lhe, o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-lhe dizer: deixe ir o meu povo para prestar culto no deserto. Mas até agora você não atendeu. E aqui tem um ponto interessante. Lembra que eu disse para vocês que culturalmente existia uma guerra no período da noite? Se nasceu o sol, significa o quê? Que os deuses do Egito venceram. Logo, mais uma vez, o Deus... acabei de falar, gente, o Deus anterior, o Deus Horus, ele e os demais deuses venceram. Como ele era o mediador, ele fez o sol, de alguma maneira, nascer novamente. Então, o faraó, ele se levantava, ele ia adorar perante onde? O rio Nilo. E aí, é nesse momento que Moisés e Arão vão lá e vão lançar a primeira praga. E a primeira praga, ela tem a ver com o quê? Tem a ver em transformar a água em sangue. E eu não sei você, mas muitos acreditam que isso foi apenas um mito. Mas nós acreditamos que isso de fato aconteceu. E o interessante, porque, gente, tudo que Deus faz, Ele tem um objetivo e Ele é intencional. O que Ele estava querendo de fato chamar a atenção aqui dos egípcios? Essa atitude foi uma ofensa ao Deus Nilo, que é uma personificação do Deus Ra. Eles acreditavam que o rio Nilo era uma espécie de fonte da fertilidade. Então, quando Deus ataca, de alguma maneira, o rio Nilo, ele está atacando o que também? Uma crença, um Deus deles. E olha como isso é interessante.
Só que você vai ver uma espécie de remorso. E aqui eu quero dizer uma coisa para você, a diferença entre remorso e arrependimento. O remorso é um choro pela dor. Como assim, pastor? A dor de perder alguém, a dor do sofrimento. O remorso é assim. Sabe o que acontece com o faraó? Ele vai chamar Moisés e vai chamar Arão e diz assim, olha, faz o seguinte, para com isso. As pessoas estão sofrendo. Ele está sentindo dor, sim ou não? Está sentindo dor, gente. Ele está preocupado com o povo dele. Para com isso, ora ao teu Deus, para que quando ele terminar com isso, eu vou libertar o povo. O que Moisés faz? Ele ora ao Senhor, Deus cessa a praga, e o que ele faz? Ele volta novamente ao quê? Ao modo obstinado, ao modo coração duro. Perceba como é interessante, você e eu talvez já estivemos num momento assim, de estar em um coração o quê? Obstinado, que às vezes ele se fica perplexo ou percebe a dor, o sofrimento, no entanto, ele não vai se arrepender. E daqui a pouco eu falo para vocês a diferença de remorso e arrependimento. E o interessante é que ele vai continuar com um coração de pedra. E então Deus vai para o tudo ou nada novamente, ele vai para a segunda praga. E essa segunda praga, ela é interessante, porque, gente, se você olhar comigo no verso 1 do capítulo 8, diz assim, o Senhor falou a Moisés, vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-los ir, mandarei sobre todo o seu território pragas de quê? Rãs. E na cultura egípcia, a rã ela era muito valorizada. Por quê? Eu coloquei aqui uma informação. Ela estava associada à criação e ao nascimento de pessoas. Tanto que a deusa que eles tinham como uma referência era a deusa Requete. No entanto, quando essa praga foi lançada e milhares de pragas começaram a aparecer, imagina só, você está dormindo ali, amanheceu, em uma praga, uma rã pula pertinho de você. Quando eu estava no primeiro ano de casamento, eu estava no Pará, e todo o início ele é o quê? Difícil. Eu estava terminando o 4º ano do teológico, e aí eu gosto de dormir com a janela aberta, né? Porque entra o ventinho gostoso e você dorme tranquilo. Já minha esposa não gosta de dormir com a janela aberta, porque ela tem o quê? Tem medo. Só que lá tinha umas grades, assim, sabe? Era meio que uma prisão essa casa. Era só um cômodo e uma grade assim. Eu falei, amor, não vai entrar bandido aqui e nós estamos no começo da vida, vai roubar o quê? Não vai roubar nada, deixa aberto. Aí beleza. Só que na parte da frente, assim, tinha umas gramas, assim, e um pouquinho de água. E um certo dia, minha esposa já estava dormindo, e eu estava assim, tem hora que eu fico voando, assim, um monte de pensamento, sabe? E aí, do nada, estou aqui, pensando na vida, nas coisas, do nada eu sinto um negócio assim, pula, e aí aquele momento assim que você para, você pensa, o que eu faço agora? Aí eu travei, do jeito que eu estou aqui, eu não sei você, porque o medo, ele trava você. Aí eu bati na minha cara, ela pulou e ficou na parte assim da parede, porque elas conseguem, né? A bicha é diferenciada. Na parede. Aí eu pensei, eu tenho que proteger minha esposa. Me senti um herói naquele momento. Aí eu peguei o lençol, minha esposa estava dormindo, gente. Eu peguei o lençol e fiz assim, ó, do nada. Bum! Amor, fica quieta. Pra quê? A mulher ficou mais... Minha esposa é muito ansiosa. Por quê? O que foi, amor? O que foi? Falei, amor, fica quieta. Aí ela ficou agoniada, levantou. Amor, tem uma rã. Aí eu saí correndo pro banheiro. Amor, vem. Ela, não, eu quero matar a rã. Amor, eu quero te proteger, amor. E nós ficou naquela discussão. Eu te protejo. Ela, não, amor, deixa que eu vou. E ficou uma briga. No fim, quem matou a rã? Ela matou a rã. Ela é minha heroína, viu, gente? Mas no fim,
Eu fiquei assustado com uma. Imagina se fosse 30 rãs dentro da minha casa, na sua casa. E amigos, é interessante que isso aqui criou um caos, tanto culturalmente na mentalidade dos egípcios, quanto um transtorno no dia a dia das pessoas. E aí, olha só o que o texto diz. No finalzinho ali do verso, Moisés é chamado pelo faraó. Novamente ele diz, olha só, beleza, ele sente remorso, sente a dor, sente o sofrimento, pede ao teu Deus que pare com essa praga, e aí eu vou libertar o teu povo. No entanto, Deus cessa a praga e ele volta novamente ao modo obstinado. E gente, eu acho isso interessante como é o nosso coração. Às vezes Deus está querendo trabalhar com a gente, Ele mexe um pouquinho no seu coração, Ele permite algumas coisas acontecerem com você, você começa a trilhar no caminho do Senhor, as coisas melhoram para você, você novamente cai aonde? Modo obstinado, modo coração duro. E amigos, eu gostaria aqui de resumir as pragas, não dá para eu pontuar cada uma delas, mas rapidamente. A gente já falou da primeira, da segunda. A terceira praga vai ser a praga dos piolhos. Quem aqui já teve piolho na vida? Olha aí. Oh, maravilha. Eu também, quando era moleque. A praga das moscas. Imagina você estar comendo lá seu rangozinho com a tua família. Aí um piolho na cabeça, depois uma mosquinha, uma varigeira assim, ó. Oh, radiante. Vamos mais uma praga. Pestilência. A sexta serão as úlceras, doenças. Só que vai ter o granizo, os gafanhotos, e eu vou parar aqui. Todas essas, de alguma maneira, se você estudar cada uma delas, elas estavam ligadas a um aspecto cultural ou a um deus da cultura egípcia. Cada uma delas. E Deus tinha um objetivo, intencionalmente, de quebrar aquilo que estava limitando o povo os egípcios de reconhecerem Deus como Deus verdadeiro. No entanto, eu queria chamar a sua atenção para estas duas pragas finais. A primeira, como eu já disse para vocês, anteriormente, ela tem a ver com uma escuridão. E eu gostaria de convidar você a ler a nona praga. Você vai agora para o capítulo 10, tá? Capítulo 10. Vamos ler a Bíblia, gente. Se você estiver com sono, fala assim, Senhor, me ajuda. Senão eu vou dormir. Não durma. Preste atenção, tem uma coisa muito boa. Capítulo 10, verso 21. Disse o Senhor a Moisés, estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser o que, gente? Que isso? Tem como apagar a luz aí rapidão? Só a luz. Só aqui. Só apagar pra gente. Pode apagar. Se não desligar nada, só pode apagar. Deixa eu ver se dá pra gente pegar aí. Mas tá tranquilo ainda, né? Olha aí. Esse modo aqui é legal, gente, ficar assim? Não? Agora liga pra gente, amigo. O texto diz que seria uma escuridão tal que você poderia fazer o quê? Pegar. E aí lembra que eu disse para vocês que na cultura egípcia existia uma guerra para cada dia? Se a escuridão durasse ou perdurasse no período do dia, significava que a serpente, ela tinha feito o quê? Vencido. Ok? Culturalmente era isso que eles acreditavam. No entanto, era a serpente que estava dizendo que ia acontecer isso? Não. Quem foi que disse que ficaria escuro? Deus. Então Deus estava dizendo, vai ficar escuro por quantos dias? 3. E quem está dizendo que vai ficar escuro? Eu. Logo, Faraó, a comunidade, as pessoas pararam e culturalmente eles entenderam, tem algo aí. Eles entenderam o recado. Só que, gente,
o coração do ser humano é um coração obstinado, é um coração de pedra. E aqui eu quero deixar uma frase para você. Eu guardo essa frase comigo. Principalmente porque eu sou adventista do sétimo dia. E o adventista do sétimo dia, se você chegou na igreja, está com a gente, ele tem uma mentalidade escatológica a respeito do tempo do fim. E muitos, às vezes, pensam, não, eu vou deixar que os sinais aconteçam para que eu me entregue a Cristo. Eu vou deixar que tal acontecimento ocorra e então eu vou voltar para Cristo. Mas uma frase que você tem nessa história é que nem sempre sinais e maravilhas serão suficientes para converter um coração humano. Gente, 9 pragas, 9 recados, nenhum deles foi suficiente para fazer o quê? Converter. Nenhum. E você às vezes pensa, não, eu não acredito em Deus porque Ele não pode ser provado. Eu não acredito em Deus porque não é provado cientificamente. Eu vou acreditar em Deus só se Ele fizer um milagre em minha vida. E durante milênios, anos, Deus tem feito milagres nessa história e nada disso tem sido suficiente para você mudar de vida. E amigos, essa lição tem que ser guardada no seu coração. Não são sinais que irão converter você. Milagre, cura, nada disso. Porque quando eu vejo essa história, o povo e o faraó não mudou o coração. E agora, eu quero chamar a sua atenção para a 10ª praga. A 10ª praga, se você agora pular o capítulo 11 e ir para o verso 4. Diz assim: Disse, pois, Moisés ao faraó, assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, o herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalhe no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. A 10ª praga, culturalmente, para os egípcios, ela tinha um peso muito grande. Lembra que eu disse para vocês no início, que normalmente quando alguém chegava perto do faraó, dizia, seja louvado Deus, Ra. Porque Ra era um Deus que ele era considerado culturalmente muito poderoso. E ele era o Deus Sol. E o faraó também era aquele que era considerado como se fosse o quê? O grande Sol. Porque culturalmente, se o Sol não nasce, muita coisa não faz o quê? Sentido. Você não vê, até mesmo tem muitos elementos da vida que necessitam da luz solar. O próprio humano, ele precisa da vitamina D, ok? Que os raios solares, num determinado horário, se você toma sol, você adquire vitamina D. Então, é uma coisa que faz parte do humano. Então, Ra era um Deus que também era personificado em Faraó. E interessante aqui é que, à meia-noite, todas as crianças, o que aconteceria com elas? Morreriam. Quem aqui tem filho, o filho primogênito aí? Filho e um filho primogênito. Imagina teu filho morrendo à meia-noite de hoje. Eita glória. O interessante, gente, aqui, é que Deus, à meia-noite, Ele vai ceifar a vida de vários jovens e crianças. Todos, sem exceção. E culturalmente, isso foi um regaço na cultura. Até mesmo quando você olha alguns comentários, você vai perceber que alguns comentaristas bíblicos, eles vão indicar que houve uma pressão popular. Liberta esse povo, porque não dá. A minha criança, imagina uma mãe chorando. Imagina uma preocupação que tinha. Houve uma pressão popular perante o faraó. E aí, o que acontece? O que acontece aqui? O faraó faz o que, gente? Ele se rende.
E aí você vai ver comigo aí, que no verso 12, no capítulo 12 a 32, ele vai chamar e falar assim, ó, vai embora, pega o teu povo e vai para onde vocês querem, para o deserto. Vão embora. E além disso, além de libertar o povo, ele fala assim, ó, pega o gado, pega tudo que vocês quiserem e vão o quê? Embora. Ele se rende. No entanto, essa frase aqui eu quero que você compreenda ela. Todos ali, tanto o faraó quanto os egípcios, eles reconhecem quem é Yahvé, reconhecem quem é Deus. No entanto, eles não fazem o quê? Eles não se rendem. E essa é uma lição que eu quero deixar hoje para vocês. Muitos de nós acreditamos em Deus, sabemos que Ele é o Criador do mundo, nós entendemos e sabemos que tudo que existe vem dEle. No entanto, a gente não faz o quê? Se rende. Porque Deus não quer apenas reconhecimento de quem Ele é, mas Ele quer que você se renda, entregue a sua vida a Ele, porque era isso que Ele queria. Deus não queria tirar a vida dos egípcios, Deus não queria fazer o povo egípcio sofrer. Ele foi para o tudo ou nada. O que Ele queria é que eles reconhecessem quem Ele era e quem os egípcios eram. E os verdadeiros escravos ali não eram só os israelitas, mas os egípcios. Eles eram escravos do que, gente? De uma cultura, de uma mentalidade, na qual eles não reconheciam o verdadeiro Deus. E eu acho muito bonito um outro lado da moeda. Deus, em todos os momentos, em todas as pragas, Ele protegia o seu povo. Desde a primeira até a 10ª. Nenhuma praga caiu sobre o povo do Senhor. E se você, amigo, tem passado por alguma provação, porque você tem se mantido fiel ao Deus verdadeiro, você pode até ser provado, mas você é protegido pelo Senhor e pelos seus anjos. Provação não significa falta de proteção. Você é protegido por Deus. Diga amém por isso. E tem uma frase que eu quero deixar com vocês. Nós estamos indo aqui já para os slides finais. É uma frase de um cara que eu gosto muito, de Viktor Frankl. Ele diz assim, ó: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher qual atitude ele vai tomar em uma certa circunstância. E aí, eu quero que você foque comigo aqui na frase final, mas a gente vai ler inteira, tá? Aqui, ó. Quando a circunstância for boa, o que a gente tem que fazer? Desfruta, aproveita. Quando não é favorável, devemos fazer o que, gente? Transformá-la. E quando ela não puder ser transformada, nós devemos fazer o quê? Esse aqui é o ponto. O faraó não entendeu que todas as pragas que estavam acontecendo com ele, o objetivo de Deus era transformar quem? Ele mesmo. E às vezes, talvez alguém entrou aqui na igreja e não entende o sofrimento que está passando. E às vezes a gente não entende, mas às vezes Deus permite o sofrimento bater na sua casa, o sofrimento bater na sua porta, para que você faça o quê? Além de reconhecer o Senhor, também faça o quê? Se renda. Pai, por favor, meu coração é pecador, eu sou escravo do pecado, me liberte. O que Deus quer muitas vezes, amigos, é isso, que você grite a Ele: Senhor, me ajude a Te reconhecer, mas não só isso, me render a Ti. E se isso está acontecendo na sua vida, ou em alguém que você ama demais, entenda, talvez seja o Senhor pesando sobre ele, para que ele o reconheça e também se renda a Ele. Como eu disse a você, nós podemos estar sendo escravos.
Pessoas que amamos talvez estejam debaixo da escravidão do pecado, de vícios. Mas o que eu quero dizer para você é que existe aqui uma solução. Não é minha, porque se você perceber na narrativa do capítulo 7 até o capítulo 10, é Moisés que diz? É Arão que diz? Não, é o Senhor quem diz o que vai acontecer. Se você quer deixar de ter um coração de pedra, ouça o que o Senhor diz. Se é eu que estou aqui falando, de fato, pela fé, não sou eu, é o próprio Deus falando através de minha boca. Porque eu não falo de mim, gente, eu falo da palavra de quem? Do Senhor. E se você pela fé acredita, compreenda que hoje você pode deixar de ter um coração de pedra. Então, como? Nessa história existe 3 lições, 3 caminhos. O primeiro, deixar o orgulho. O coração de Faraó era duro porque ele era orgulhoso. Ele viu várias vezes, amigos, Deus mandar sinais e maravilhas, mas o seu coração permaneceu orgulhoso. E o orgulho é você achar que você é Deus e que Deus é o seu escravo. Você é maior que Deus. Amigos, se você quer deixar de ter um coração de pedra, deixe o seu orgulho. Segunda coisa, abandone a idolatria. Abandone as suas ilusões. Abandone as suas falsas crenças. E aqui existe muita coisa. Nos nossos dias, pode ser dinheiro, fama, status. Ponto aqui, parênteses, não significa que você não possa trabalhar, nada disso, gente. A pergunta é, você está deixando isso tomar o seu coração a tal ponto que tudo isso está sendo maior que Deus? Substituindo o lugar de Deus? Você deixaria o seu trabalho, você deixaria qualquer coisa dessa vida, se colocasse ali em dilema entre você, os seus sonhos, tudo que você almeja e a adoração ao seu Deus? Crenças podem ser doutrinas divergentes da palavra, misticismos. Abandone. E aqui uma coisa muito pequena às vezes, pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma joia, se isso de alguma maneira te faz agir por orgulho, agir por vaidade e mais, colocar isso no lugar de Deus, abandone. Deus é muito maior do que todas estas coisas. E terceiro, reconheça, mas não caia no mesmo pecado ou no mesmo erro de Faraó. Amigos, esse terceiro aqui, eu quero que você pare um pouco aqui e pense. Leia comigo aqui. Reconheça e... Eu quero que você fale bem alto. Reconheça e... ao verdadeiro Deus. Por gentileza, igreja. Se você veio até a casa do Senhor, está iniciando essa caminhada, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. É fácil reconhecer. Agora, se render, eu sei que não é. Mas em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, Ele vai te dar forças. E você vai se render a Ele. E eu quero terminar com esse último texto. A equipe já pode se dirigir. Ezequiel 36, 26. Darei a você um coração novo e porei um espírito novo em vocês.
Em você, tirarei de você o seu coração de pedra, o orgulho, as falsas crenças, a vaidade, e em troca darei um coração de carne, um coração que reconhece, e além de reconhecer, se rende, se coloca no seu lugar de adorador, daquele que entende que é escravo do pecado, escravo de vícios e precisa de um libertador. E em nome de Jesus, se existe alguém aqui que deseja deixar essa vida de escravidão, que venha até aqui na frente, enquanto essa equipe, o Novo Sentido, louva. Gostaria de orar por você.